Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo. Onze horas mais 45 minutos. Boa semana para você que está de folga, você que está curtindo o carnaval, você que está trabalhando, mas agora ligado também no Meio-Dia Paraná, que chega com imagens da multidão que aproveitou a folia nas ruas de Londrina. Milhares de pessoas nesse domingo ali na região do Jardim Botânico para curtir o carnaval de rua da nossa cidade. O carnaval é vida, né? É o único lugar que a gente pode aproveitar o momento, esquecer dos problemas. Eu tenho um tanquinho sim, aqui ó, não dá pra falar que não. Tá sendo maravilhoso, vendo as pessoas, vendo esse clima agradável, né? Então é uma maravilha, RPC. O Meio-Dia Paraná vai trazer um balanço da folia, os planos para os próximos anos e as explicações da PM para o uso de bombas de efeito moral para dispersar os foliões. E você, aprovou o carnaval no Jardim Botânico? Tem alguma sugestão de melhoria para a próxima edição? Já pode mandar sua mensagem aqui para o Meio-Dia Paraná. É o aplicativo Você na RPC, esperando a sua participação. Na edição de hoje tem as informações das estradas deste carnaval. Do trânsito bem mais tranquilo nesta segunda-feira, nas ruas e avenidas da nossa cidade. E como está o funcionamento do comércio, autorizado a abrir durante todo o período de carnaval. Veja também o resgate de um homem que ficou vários dias perdido na mata do Parque Arthur Thomas. Muitos trabalhos. Depois de alguns minutos aí de caminhada, estava bastante debilitado e não conseguia mais caminhar, não conseguia ficar de pé. Então a gente precisou de fazer toda a imobilização dele na tábua para fazer essa retirada. Vamos mostrar ainda que vereadores querem alugar um prédio com 50 salas, cerca de 100 vagas de estacionamento para ser a sede provisória da Câmara de Londrina. 19 graus agora na nossa cidade, tempo instável nesta segunda-feira no norte do estado. Estes foram apenas alguns dos destaques da edição desta segunda-feira que te faz companhia até às 1h05 da tarde. Muito bom estar contigo. Vamos juntos! Mais uma semana começando, nossa equipe aqui trabalhando para deixar você muito bem informado. É um prazer estar contigo em mais esta segunda-feira. Começo com informações da regularização do atendimento no plantão da Polícia Civil em Londrina. No fim de semana, o prédio ficou sem energia elétrica por algumas horas. E aí, claro, sem energia, muitos serviços acabam ficando comprometidos. Mônica Dal, bom dia, boa semana chuvosa para você mais uma vez. Chegou-se a falar aí, furtaram fiação perto da delegacia, perto do plantão da Polícia Civil. Mas a explicação por lá é outra. Seja bem-vinda. Exatamente, Alberto. Muito obrigada. Uma boa semana para você, para todos que estão conosco no Meio-Dia Paraná e também um ótimo feriado. Inicialmente, nós recebemos a informação de que um furto aconteceu ali na marginal da Avenida Brasília, bem perto da Central de Flagrantes. A gente lembra que esse é um endereço um pouco mais novo. Fomos até lá de manhã para conversar com os funcionários e eles nos contaram o seguinte, que ontem, por volta das 6 da tarde, uma árvore caiu sobre a fiação elétrica, uma árvore bastante pesada, um abacateiro. Depois que isso aconteceu, houve interrupção do fornecimento de energia ali na Central de Flagrantes e também em outros imóveis da região. Essa situação durou poucas horas, no máximo ali 2 horas, mas os serviços ficaram comprometidos. Não houve condições para fazer o boletim de ocorrência e atender as pessoas no local iluminado. Mas depois ali a Copel foi acionada, a situação foi resolvida. Hoje de manhã eu e o Alceu estivemos por lá e vimos que a árvore continua por ali, no que nos parece um imóvel abandonado. Ainda assim, o fornecimento já foi retomado e a Central de Flagrante está funcionando para os atendimentos comuns durante esse feriado. Mas tem um recado importante.
Aquelas delegacias específicas, como delegacia de homicídios ou delegacia de proteção ao adolescente, a criança e o adolescente, esses locais estão fechados até quarta-feira. Após as 2 da tarde é que o expediente vai ser retomado nesses locais aí da Polícia Civil. Reforçando então, a central de flagrantes, que tem ali o endereço na marginal da Avenida Brasília, está funcionando normal, atendendo as pessoas em horário normal. Quem precisar fazer um boletim de ocorrência ou entrar em contato de alguma forma, vai conseguir atendimento por lá, Alberto, durante todo o dia. É com você. Lembrando, Mônica, que só a central de flagrantes está funcionando nesses dias. Aquelas delegacias nos bairros, setores na região, tudo fechado, pelo menos até quarta-feira. Exatamente, Alberto. Pelo menos até quarta-feira, isso após as 2 da tarde. Essas delegacias, que, como você disse, há aquela que fica na Zona Norte, por exemplo, né, o 5º Distrito Policial, lá também está fechado. Outros locais que atendem a população de forma específica, para casos também específicos, e locais que mantêm investigações, né, como, por exemplo, a Delegacia de Homicídios. Essas delegacias estão fechadas, todo mundo de folga. Somente na quarta, após as 2 da tarde, é que o expediente vai ser retomado. Então, trabalhos centralizados, portanto, você que precisar registrar o seu boletim de ocorrências, só ali na Rio Branco com a Avenida Brasília, onde fica a central de flagrantes da Polícia Civil. Obrigado aí, Mônica, com essa primeira participação na edição desta segunda-feira. E agora, um convite para você. O Meio Dia Paraná abre espaço para boas imagens do seu bairro em Londrina, da sua cidade na região. Nossos telespectadores já participam ativamente, cobrando melhorias, retratando desafios. Mas queremos mostrar também imagens que servem de orgulho para você. Grave vídeos de pontos do seu bairro e de cidades da região e mande para o Meio Dia Paraná, sempre com o celular na horizontal. E mande pelo aplicativo Você na RPC. Imagens como as que você viu agora há pouco, mostrando o centro de Ibiporã. É mais um espaço para você, nosso amigo telespectador. Notícias agora deste período de carnaval. Daqui a pouco vamos falar da festa e dos serviços no centro de Londrina, mas antes das rodovias. Vamos conferir como está o movimento nesta segunda-feira e também o trabalho de fiscalização por parte das polícias rodoviárias federal e estadual. Felipe Bacarim, minhas boas-vindas, bom dia e também boa semana para você. Oi, Alberto, boa semana para você e para todo mundo que nos acompanha. Pois é, nesse período de carnaval, as polícias rodoviárias, tanto estadual quanto federal, anunciaram reforços na fiscalização, nas estradas aqui da nossa região, em todo o estado em geral. A PRE tem focado as vistorias principalmente em ônibus e também carros de passeio, à procura de drogas e contrabandos. Em um dos flagrantes que foi registrado nesse fim de semana, foram apreendidos 300 quilos de maconha. Isso aconteceu na região de Sertanópolis. Também houve apreensões de eletrônicos, principalmente celulares trazidos do Paraguai, sem nota fiscal. Já a PRF ontem priorizou alguns trechos urbanos da BR-369, inclusive passando aqui por Londrina, entre Londrina e Ibiporã, e por ali também fez apreensões de veículos e fiscalização com radares, isso nos 2 sentidos da pista. O número de veículos multados ainda não foi divulgado, isso deve ser divulgado apenas no fim da Operação Carnaval das 2 polícias rodoviárias. Durante todo o feriadão, elas vão manter a ronda ostensiva, com posicionamento em locais estratégicos, e o principal objetivo é evitar acidentes, combatendo uma mistura que infelizmente ainda acontece, que é álcool e direção. Nos pontos de fiscalização, os policiais também estão com bafômetros. Hoje pela manhã, o tráfego estava bem tranquilo nas estradas que cortam a nossa região. A equipe da Patrícia Pivetta foi de Londrina para Arapongas e pelo caminho registrou umas imagens. O tráfego bem menos intenso do que em outras segundas-feiras, até porque tem muita gente de folga, também não temos aulas, o transporte de cargas também é menos frequente ao longo desse carnaval. A expectativa é de movimento maior ao longo da tarde e na noite de terça-feira, né? A partir de hoje o pessoal já começa a voltar para casa, amanhã então trânsito um pouco mais intenso e também as pessoas que conseguem emendar até quarta-feira voltam na quarta-feira de manhã para casa, principalmente voltando de regiões onde tem atrativos turísticos como prainhas e também as praias do nosso litoral.
Ontem à noite, infelizmente, tivemos um acidente na PR-445 num trecho que corta Cambé. Um pedestre foi atingido por um carro. Mas fora esse acidente, felizmente, por enquanto não tivemos nenhum acidente de maior gravidade aqui na nossa região. A gente espera que continue assim até o fim desse carnaval, né, Alberto? Tomara, tomara. O pessoal que está pegando a estrada hoje tem como companhia a chuva que retornou após a trégua no fim de semana. A gente está vendo aí no centro, Felipe já com a capa, com a proteção. Também imagens ao vivo da BR-376, no trecho que corta Apucarana. Aquela chuva mansa, fininha, mas persistente, que deixa o asfalto mais liso e demanda cuidado por parte dos motoristas, uma atenção ainda maior. Felipe citou há pouco também uma apreensão de drogas na região de Sertanópolis. Já vou compartilhar contigo imagens de câmeras de segurança mostrando o momento em que o carro com drogas entra no pátio no posto de combustíveis em Sertanópolis. A viatura da Polícia Militar Rodoviária está ali perseguindo. O carro foi para os fundos do posto, onde fica um depósito. O motorista ainda tentou escapar dos patrulheiros, mas acabou sendo preso em seguida. No carro estavam mais de 300 quilos de maconha. Esse motorista, acabou sendo preso pelos policiais rodoviários. Ele tentou se esconder em um depósito nos fundos do posto, mas os policiais perceberam, chegaram até lá e fizeram a prisão em flagrante deste homem, que agora vai responder por tráfico de drogas. Ainda nessa edição, eu trago mais informações dessa grande apreensão de maconha e também uma reportagem com o uso de cães farejadores para localizar drogas em meio a encomendas em centrais de distribuição dos Correios. A polícia prendeu o suspeito de ter matado um médico desaparecido desde a última sexta-feira. Esse médico saiu de Toledo, onde trabalhava, e estava indo para Maringá, na casa dos parentes. Uma outra pessoa também foi morta, pois presenciou o momento do crime. O corpo do médico Renan Tortajada foi encontrado na tarde deste domingo em uma cova rasa ao lado da pista de caminhada do Bosque Uirapuru, região central de Umuarama. A polícia militar chegou até o local depois de abordar 2 homens que estavam com o carro do médico pelas ruas da cidade. Um dos homens confessou o crime, que teria acontecido de sexta para sábado. Segundo ele já conhecia o médico aí há algum tempo, né? E marcaram esse encontro aqui no bosque para realizar um programa, e ao final do programa ali houve um desentendimento entre os dois, né? Então ele acabou matando esse médico, né? E tomando posse do veículo e de demais pertences que estavam no veículo. Uma segunda pessoa que testemunhou o homicídio também foi morta pelo mesmo suspeito. Com o carro do médico, ele abandonou o corpo dessa segunda pessoa em uma área rural de Maria Helena, que fica a cerca de 20 quilômetros de Umuarama, e voltou para a cidade. Ela ainda não foi identificada. Neste domingo, o rapaz foi até o município de Quarto Centenário, ainda com o carro de Renan, onde deixou o notebook e cartões do médico. Buscou um amigo em Goiôerê e mais uma vez voltou para Umuarama quando foi abordado. O homem que confessou as 2 mortes tinha um mandado de prisão em aberto por roubo. Ele deve responder por homicídio em um caso. Já em relação a Renan, o boletim registrado pela PM aqui na Polícia Civil foi de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O veículo foi recuperado, né? O celular foi encontrado também, como você já relatou, próximo ao Lago Aratimbó, né? Após ser dispensado aí pelo autor. Conseguiu recuperar aí o notebook também e os cartões e os documentos que estavam de posse de uma pessoa lá. Segundo a versão ali da pessoa, o autor ele passou lá e deixou empenhorado aí esses objetos em troca de dinheiro que ele precisaria, a princípio, para abastecer o veículo, né? Renan morava e trabalhava em Toledo e seguia para Maringá, onde vive a família. O último contato com os parentes foi na sexta. Ele atuava como médico geral no sistema de saúde de Toledo e de Guaíra. E lá no G1 já tem mais informações. A equipe da RPC no noroeste do estado conversou com o delegado que comanda as investigações e está trazendo mais detalhes do que foi apurado até agora e quais serão as próximas providências em relação à morte desse médico. 11h59. Bombeiros resgataram ontem à noite um homem que estava desaparecido numa mata ali na região do Parque Arthur Thomas, aqui na cidade de Londrina. A operação durou mais de 1 hora porque o trecho era de difícil acesso. Mônica, como está esse homem e o que se sabe sobre as circunstâncias que levaram ele a se perder na mata ali, uma região que poucas pessoas acabam circulando nesse trecho aqui do Parque Arthur Thomas?
Alberto, essa história está um mistério para todo mundo, né? Principalmente para o Corpo de Bombeiros, as primeiras equipes que chegaram nesse local. Para a gente explicar exatamente onde aconteceu, foi na rua Charles Lindenberg, ali na região do Parque Arthur Thomas. E olha só, de acordo com o Corpo de Bombeiros, 2 pessoas estavam pescando ali naquela área, o que é uma atitude proibida. E essas pessoas perceberam que um homem estava desacordado em uma parte ali, que tem bastante água ali, uma espécie de rio que tem ali naquela região. Eles chegaram perto desse homem e perceberam que ele ainda estava vivo, respirando, e aproveitou, claro, para pedir ajuda. Ele contou para essas pessoas que estaria por lá há pelo menos 5 dias. Ele estava sem roupas e estava bastante confuso também, não soube direito o que aconteceu com ele. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas como choveu bastante nos últimos dias, a área estava com um difícil acesso. Então, as equipes precisaram de ajuda da Polícia Militar. Uma ambulância do SAMU também ficou de prontidão. Um policial militar de folga foi acionado para poder ajudar a fazer esse resgate, que foi feito com cordas e demorou bastante, porque a situação foi realmente difícil. Nós conversamos com o soldado do Corpo de Bombeiros que participou dessa operação, o Bruno Nascimento. Ele trouxe mais detalhes de como foi esse resgate. Daqui a pouco eu conto mais a respeito dessa vítima. Na nossa chegada, a gente deparou ali com a mata bastante fechada na região onde ele se encontrava. Além disso, também o acesso. Uma descida muito íngreme, com várias partes ali sem nada para apoiar, escorregando bastante, até por causa das chuvas recentes. E na nossa chegada lá, encontramos ele já bastante debilitado, depois de alguns minutos aí de caminhada. Estava bastante debilitado e não conseguia mais caminhar, não conseguia ficar de pé. Então a gente precisou de fazer toda a imobilização dele na tábua para fazer essa retirada. O local ali tem até uma cerca ali próximo e é um local fechado, né, municipal, um parque municipal. E, porém ali se encontrava o pessoal que foi pescar e que acabou encontrando esse senhor perdido lá. E até também ele está no local que também não deveria estar, porém aí deveria ter perdido, não sabe qual foi o lugar de entrada dele. Por enquanto, há algumas perguntas sem resposta, né? Como esse homem foi parar nesse local e o que exatamente aconteceu com ele. As informações que nós recebemos é que ele é morador de Ibiporã, se chama Geraldo Donizete Marques e tem 58 anos. O seu Geraldo, ele continua internado no Hospital Universitário aqui de Londrina, para onde ele foi levado inicialmente. Ele está com alguns ferimentos, mas continua um pouco confuso. Ele trouxe para as equipes do Corpo de Bombeiros 2 versões do que aconteceu com ele, mas inicialmente é que ele estava ali perdido na mata, não sabe exatamente como chegou nesse local e depois não teve condições de sair. Felizmente essas 2 pessoas aí o encontraram e depois houve esse resgate. A Polícia Civil deve iniciar uma investigação assim que essa vítima se recuperar, Alberto. Mas é uma história bastante confusa, né? Ainda há algumas lacunas a serem preenchidas, mas claro que assim que a gente tiver novidades, vamos trazer aqui no Meio Dia Paraná. Exatamente, além de ouvi-lo, a polícia vai ouvir também os familiares para tentar entender todas as circunstâncias envolvidas no desaparecimento e agora na localização, aí 5 dias depois. Valeu, Mônica, mais uma vez. Mônica, que daqui a pouco volta ao vivo com informações do Carnaval em Londrina, com um balanço de como foi a folia e também quais serão os próximos passos, os preparativos para os próximos anos, até porque muita gente foi, mais uma vez, para as ruas da nossa cidade, para essa folia, esse ano ali pertinho do Jardim Botânico de Londrina. Uma equipe do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná levou um susto neste fim de semana. Os pesquisadores estavam em uma caminhonete fazendo um monitoramento diário na praia central de Guaratuba quando foram surpreendidos pela maré alta. A caminhonete ficou atolada e, a seguir, a equipe conseguiu sair. Alguns minutos depois, a Sanepar desatolou a caminhonete. A Universidade Federal do Paraná disse que vai investigar possíveis responsáveis e que a equipe estava lá porque os pesquisadores monitoram diariamente os impactos de atividades da Petrobras no meio ambiente como parte de um acordo com a empresa. A caminhonete, portanto, foi retirada, mas tivemos, claro, esses transtornos por lá.
Meio-dia mais 4 minutos. O fim de semana não teve aquela chuvarada prevista, mas ontem o tempo voltou a virar ao longo da tarde, com bastante vento e uma leve queda na temperatura. Hoje pela manhã, aí sim, o tempo virou de vez, nuvens bastante carregadas logo cedo. O sol, esse nem apareceu. Em alguns momentos, até parecia que a segunda-feira voltaria a ter tempo firme, mas a chuva, essa voltou ao longo da manhã, leve e mansa e com jeito de que vai ficar ao longo da tarde. Lá em Cascavel, a imagem agora ao vivo, o tempo bem mais fechado, a temperatura é de 16 graus, olha só, a visibilidade bem reduzida, um cenário bem atípico para esse período de verão. No oeste do estado, inclusive, as mínimas no final de semana chegaram ali à marca dos 7, 8 graus, enfim, temperaturas muito baixas para o período de verão. De Cascavel, a gente retorna a Londrina. Por aqui, a temperatura agora é de 20 graus, esse céu bem encoberto. Vem sim mais chuva ao longo da tarde, é o que indica também a meteorologia. Essa faixa em azul mais escuro, você já sabe, é aquela com chuva mais intensa. E pega Londrina, Apucarana, Cambé, Rolândia, Cornélio Procópio, vai chegando ali pertinho de Bandeirantes. Lá em Jacarezinho, já na divisa do Paraná com São Paulo, a chuva nem tão frequente assim nesta segunda-feira de carnaval. Com a chuva, as temperaturas nem sobem tanto. Apucarana e Rolândia começaram com a mínima de 23 graus, a máxima em Rolândia fica ali nos 23, em Apucarana 24. Jacarezinho, 25, Bandeirantes, a mais alta hoje, batendo nos 27 graus. Aqui em Londrina, começamos o dia com 18 graus, agora estamos na marca dos 20 graus. A previsão era chegar aos 25 no meio da tarde, duvido que cheguemos a isso se a chuva persistir. À noite, uma noite com temperatura bem amena, 24 graus aqui na nossa cidade. Para muita gente, esse tempo chuvoso é um convite a mais para o descanso, descanso prolongado para quem pode. É o primeiro feriadão, digamos assim, desde o Réveillon. Felipe Bacarim, movimento bem mais tranquilo hoje cedo, em ruas e avenidas da nossa cidade, no centro como um todo, enfim. Qual é o cenário dessa segunda-feira para o londrinense? Alberto, estamos aqui no Calçadão, no centro de Londrina, centro comercial, onde geralmente vêm muitas pessoas durante a semana para fazer compras, para trabalhar, aproveitar o horário de almoço também para ver alguma promoção nas lojas. Hoje não é exatamente esse movimento que a gente está vendo por aqui, apesar de ser uma segunda-feira. Vou até abrir espaço aqui para o Marcelino mostrar. Tem bastante gente passeando agora, muitas pessoas inclusive carregando sacolas, mostrando que o comércio está sim sendo movimentado nesta segunda-feira de carnaval, mas o que a gente percebe é um movimento bem menor do que em dias normais. A chuva também pode ter espantado um pouco o pessoal, mas o que a gente percebe é um movimento bem menor. Inclusive, a hora que a gente estava vindo para cá, saindo da Zona Oeste, o trânsito era bem tranquilo. Durante a manhã, o nosso repórter cinematográfico Marcelino Barbosa passou por algumas ruas, avenidas e praças aqui de Londrina, também para registrar esse movimento nessa segunda-feira de carnaval, que é um dia útil, apesar desse feriadão prolongado. Para o comércio é apenas mais uma segunda-feira. A maioria das lojas está abertas, apenas os bancos não estão funcionando aqui no centro. O que a gente viu são poucas pessoas nas ruas, as ruas sem muito movimento de carros, algumas pessoas aproveitando o dia de descanso para fazer caminhadas em praças e também às margens do Lago Igapó. Mas é bem diferente de uma segunda-feira comum, como eu já disse, né, Alberto? Esse é o terceiro ano consecutivo que o comércio está liberado para funcionar durante o carnaval, tanto na segunda, na terça e na quarta, sem diferença de horário de expediente, e a expectativa dos lojistas é que esse movimento realmente aumente aí nos próximos dias, entre hoje, amanhã e até mesmo na quarta-feira. Amanhã também o comércio estará aberto. Você pode acompanhar na tela comigo como funcionarão as lojas de rua e também os shoppings aqui em Londrina. Isso vale para a semana toda, viu? Incluindo segunda, terça e quarta-feira. As lojas estão liberadas para funcionar das 8 às 18, ou seja, das 8 da manhã às 6 da tarde todos os dias. Nos shoppings, as lojas vão funcionar também em horário normal, das 10 da manhã até às 10 da noite. Apenas os bancos e os órgãos públicos estão fechados, reabrem na quarta-feira, e as escolas só voltam na quinta-feira. Hoje, antes da gente fazer essa entrada ao vivo aqui, conversei com algumas pessoas que estavam aproveitando este dia de comércio aberto. Vamos ver o que essas pessoas relataram.
Eu vim comprar um livro aí e aproveitar o dia, né? E trabalhando também. Se fosse uma segunda normal, você conseguiria aproveitar esse horário? Não conseguiria. Aí deixei pra fazer hoje aí, que tá mais tranquilo também. Pra mim mesmo foi bom, porque eu saí de Porã agora pra vir fazer umas comprinhas e tá aberto, né? É ótimo. Se fosse uma segunda-feira normal, você não conseguiria vir esse horário? Não conseguiria vir. Não, pra mim foi muito bom. Aproveitando o comércio aberto? Sempre, não é só no carnaval, sempre. Eu sou a rainha do calçadão. A senhora acha bom o comércio estar aberto na segunda-feira, véspera de carnaval? Olha, eu acho bom, mas com essa chuva eu acho que vai prejudicar um pouco, né? Não é só o povo que quer rasgar a fantasia, não. A chuva sempre atrapalha, né? Mas também tem o seguinte, quem quer comprar, vem. Faz como eu. Tá aí toda simpática, a rainha do calçadão, como ela, muita gente gosta de sair, de passear, de transitar pelo centro da nossa cidade e dessa forma está aproveitando essa segunda-feira. E Felipe, você comentou da tranquilidade no centro. Para estacionar, comércio aberto, mais carros nas ruas, pessoal indo de carro para o centro, até porque está chovendo hoje. Zona azul, tem que ficar atento, está liberado hoje, está liberado amanhã. Qual que é a regra nesse período de carnaval em relação ao estacionamento regulamentado no centro de Londrina? Alberto, hoje Zona Azul funcionando normalmente aqui no centro, viu? E na região central, né? Na região mais expandida aqui do centro. A gente andando aqui pela região do calçadão, foi difícil encontrar vaga de estacionamento, inclusive. Muitos carros, muitas pessoas aproveitaram que estava chovendo, como você disse, e vieram para o centro de carro. Mas lembrando que tem que usar o cartãozinho da Zona Azul. Enquanto a gente estava passeando aqui na redondeza, perto do calçadão, a gente viu inclusive um fiscal da Zona Azul fiscalizando os carros que estavam usando ou não o cartão da Zona Azul. Hoje, então, para quem vier aqui para o calçadão, tem que fazer o uso do cartão da Zona Azul. Amanhã isso vai estar liberado. O calçadão, aqui toda a região central, vai estar liberada a cobrança da Zona Azul, que retorna normalmente na quarta-feira. Comércio amanhã também vai estar aberto das 8 às 18, né? Das 9 da manhã, desculpa, até às 6 da tarde. Então as pessoas podem aproveitar esse horário para vir fazer compras sem a necessidade de usar o cartão da Zona Azul amanhã. Lembrando que a Zona Azul começa a ser cobrado às 8 e não às 9, como abre o comércio. Alberto, movimento por enquanto bem tranquilo aqui no centro mais uma vez, e agora a chuva deu uma pausa, por isso que eu tirei a capa. Tá certo, obrigado aí, Felipe. Quem faz as compras no centro, tá sem chuva agora, mas lembrar a sombrinha, levar o guarda-chuva é necessário, uma cautela importante nesta segunda-feira com o tempo um tanto instável. Obrigado aí ao Felipe Bacarim. Portanto, nesse ano, o comércio está liberado, abre quem quer, não é obrigatório. Muitos lojistas aí certamente vão até deixar a loja fechada, uma outra quantidade até maior vai sim estar à disposição para receber a clientela. Esse é o segundo ano consecutivo com essa medida de liberação. Lá em 2021, essa regra já estava valendo, mas ali tinha um acordo entre patrões e empregados. Na própria terça-feira de carnaval, em 2021, ainda não teve a liberação completa. 2022, 2023, aí sim, essa liberação, essa opção do lojista atender mesmo na terça-feira de carnaval. Em relação ao trânsito, eu tenho a atualização aqui ao vivo no Waze, tem um indicativo de lentidão ali na BR-369, entre o Parque Ney Braga e o viaduto com a PR-445. Segundo a indicação, tinha um carro parado, talvez quebrado por ali, e acabou provocando um ponto de lentidão. Mas hoje, como o fluxo está menor, não há indicativo ali de congestionamento, de uma fila nesse trecho da BR-369, mas está aqui o alerta ao vivo para você. Ao vivo também, imagens do terminal central da nossa cidade. A CMTU garantiu que o transporte coletivo roda hoje com a tabela de horários normal para as segundas-feiras. Já amanhã, terça-feira de carnaval, a frota estará reduzida com aquela tabela de horários tradicionalmente usada aos sábados, reforço apenas em algumas linhas pontuais. Aproveito para reforçar que na coleta de lixo não teremos alteração, funciona normalmente todos os dias. Só a coleta seletiva é que vai adiar de terça para quarta-feira o recolhimento de recicláveis. A chuva, que era esperada para esse domingo, não veio. Uma boa notícia para quem se programou para pular o carnaval pelas ruas de Londrina. Foi a primeira vez que a festa foi ali na região do Jardim Botânico. E uma equipe do Meio Dia Paraná esteve por lá para acompanhar os foliões e também conversar com eles.
O bloqueio de 2 quilômetros antes do Jardim Botânico fez os foliões andarem um pouquinho para acessar a festa. Teve quem não ligou. Não tem problema. Para curtir, a gente anda para onde for. Outros não concordaram em caminhar tanto. Eu achei bem distante, podia ser um pouquinho menor, né? Claro, né? Eles acham que não viram isso, não sei o que aconteceu, né? Eu acho que é um desaforo. Não é verdade? Mesmo sendo uma coisa grátis, né? Que ninguém vai pagar, mas é um desaforo, porque como eu, tem vários idosos chegando, né? Mas é carnaval e o bom humor volta rapidinho. Eu espero aproveitar, né? Isso que eu ia falar, não vai estragar, né? De jeito nenhum, já sambei em São Paulo, uma cidade alegre. E agora, segundo round aqui. Segundo round em Londrina. Claro que vale. Todo momento aqui vai ser da hora, festejo com o pessoal, vai ser muito bom. Essa família veio de Ponta Grossa conhecer o Carnaval de Londrina. Isso está sendo uma maravilha. Primeira vez, né? Um encontro com pessoas diferentes, mas está sendo bom. Agora vamos ver daqui para frente como é que vai estar o povo lá dentro. Mas eu tô vendo que é um povo bem animado já, né? Isso que é o bom, tá animação. Bebidas alcoólicas não podiam ser vendidas na área principal e os foliões levaram caixas térmicas para aproveitar a festa. As garrafas de vidro estavam proibidas. Apesar disso, muitas pessoas estavam com elas na mão. E para o folião não ficar com fome, vários ambulantes aproveitaram o evento para ter um ganho extra. Ficou 2 anos sem evento, sem um carnaval, né? A gente teve que se virar de outras formas, né? Agora nós ficamos contentes de ter o carnaval para nós trabalhar. A festa estava marcada para as 2 da tarde, mas começou horas depois. O jeito foi esperar. Estou muito ansiosa para começar, que eu estava esperando. Chegaram cedo? Sim, 2 horas. E aí, o jeito foi sentar aqui, né? Foi sentar, conversar. Carnaval tem que ser animado. Sim, tem que ser muito animado, né? Então, esperança de ser animado. A descida dos blocos abriu oficialmente a folia. O percurso de 500 metros foi de muita dança e alegria. A festa seguiu até tarde no Jardim Botânico. É a primeira vez que o carnaval de rua acontece por aqui, por oferecer a melhor estrutura caso chovesse. O tempo fechou, a temperatura caiu, mas centenas de foliões continuaram por aqui e nada impediu que exibissem as fantasias mais criativas. Tinha muita gente sentindo falta do calor. Tá faltando sol, mas aí com a esperança de clarear um solzinho aí pra gente curtir esse carnaval aí. Mas o sol que esse folião precisava estava juntinho dele. E quem não conseguiu entrar em forma para o carnaval, deu seu jeito. Eu tenho tanquinho sim, aqui ó, não dá pra falar que não. E na primeira festa de carnaval da vida, o Leonardo queria se dar bem. Pedágio a gente tem que pagar. Daí a pessoa, eu coloquei esses beijos aqui pra, se a pessoa vir entender que pra pagar tem que ser com beijo. A festa na Zona Sul marcou a volta do carnaval de rua a Londrina, para matar a saudade dessa festa que tem a cara do Brasil. O carnaval é vida, né? É o único lugar que a gente pode aproveitar o momento, esquecer dos problemas. Desde 2020, eu acho que antes da pandemia teve o último carnaval em fevereiro de 2020. Parece que foi assim um pause no tempo e a gente retomou agora. Então tá sendo maravilhoso, vendo as pessoas, vendo esse clima agradável, né? Então é uma maravilha, RPC. Eu sou mais tímido, acabo nem pulando o carnaval, mas é muito bom ver a alegria do pessoal, ver essa descontração, o pessoal se soltando, aproveitando, enfim. Depois de anos aí de reclusão, é o folião aproveitando para valer a volta do carnaval. Nesse ano, a escolha do Jardim Botânico foi na última hora, mas qual a avaliação da experiência? Alguma chance do carnaval de rua continuar ali no Jardim Botânico no ano que vem? E aí, Mônica, como será? O que se pensa para os próximos anos? E também como terminou a folia na noite de domingo para segunda, efetivamente?
Pois é, Alberto. Inicialmente, a Secretaria de Cultura informou que o término da festa seria às 10 da noite. E o término para todo mundo ir embora efetivamente. Às 9 da noite, o som foi desligado para o pessoal já ir se preparando. Às 10 da noite, os avisos começaram. E depois, como o pessoal acabou não indo embora, houve a dispersão por parte da Polícia Militar com aquelas bombas de efeito moral. E daqui a pouco a gente vai explicar melhor na resposta da Polícia Militar o que aconteceu. A gente está aqui com o Bernardo Pellegrini, que é o secretário de Cultura, e vai falar para a gente principalmente dessa avaliação, né, Bernardo? Estávamos aqui já conversando sobre isso. Uma boa tarde para você novamente. Esse primeiro carnaval no Jardim Botânico, mais de 30 mil pessoas. Como que vocês avaliaram essa primeira experiência, principalmente relacionada ali à estrutura, ao trânsito, a tudo o que aconteceu por lá? Bom, o Carnaval de Londrina foi um sucesso. É inegável que a gente teve diversos problemas. A gente começou... a gente tinha toda a programação agendada para o aterro, né, mas com o volume de chuvas, a drenagem não é satisfatória, então virou um problema que afetava a segurança e afetava o conforto do público. Então foi uma decisão que o grupo que estava fazendo a gestão, pela primeira vez um grupo constituído por decreto do prefeito, avaliou que seria melhor uma área com maior segurança, com dispersão mais fácil, a Polícia Militar participando desde o começo junto com a Guarda Municipal, uma sinergia muito grande, a CMTU trabalhando duro, assim, o governo do estado, através da Casa Civil, que nos cedeu, né, as licenças ambientais. A nossa primeira preocupação, se naquele local não haveria algum problema ambiental. A informação que tivemos que no aterro o impacto da microfauna é muito maior do que lá, né? Então a gente fez essa experiência que é clássica do Carnaval de Londrina. São 30 mil pessoas, não é simples, né? A dispersão sempre acabar, fecha, joga água, levanta as mesas, e isso é uma tradição. E o Carnaval em si já é um evento dessa perspectiva, né? Ele é libertário, as pessoas vão para extravasar, vão para pular, para brincar, né? Então não é uma coisa simples de resolver. Então, assim, foi um sucesso dessa perspectiva pelo volume de gente. Depois de 2 anos sem um carnaval presencial, a gente tateando modelos, carnaval virtual, desfile de escola de samba virtual, a gente teve no Carnaval de Londrina, né? Então chegamos num modelo tradicional, moderno, de que a juventude está vindo para o carnaval, não era uma coisa convencional, né? Então, a partir dessa política de blocos no Rio de Janeiro, São Paulo, essa moda chegou, essa efervescência chegou em Londrina, tivemos um carnaval de quase 50 mil pessoas em 2020, a gente não tinha uma noção exata de qual seria o volume de público, então foi muito bem organizado, muito bem feito, com problemas naturalmente. Então, Bernardo, a gente queria saber exatamente da estrutura. Se vocês acharam que a estrutura foi boa, ou se, por exemplo, para o ano que vem, vocês pensam no Ney Braga, por exemplo, no autódromo, para transferir essas pessoas, para que elas fiquem também melhores alocadas, porque houve reclamações que as pessoas pararam muito longe, andaram até lá. O que vocês estão pensando? As pessoas caminharam mais, mas em compensação tiveram mais segurança, porque se a gente permitisse a circulação de carros misturados com pessoas, né? Você mesmo comentando com a gente, dificuldade do carro da TV sair dali naquele horário, né? Você imagina todos os carros liberados ali, ia virar uma confusão muito grande. Então, foi muito sábio da parte, né, da Polícia Militar e da Guarda fazer esse tipo de contenção à distância, né? Gerou incômodo, claro, né? As pessoas carregando caixas, mas na avaliação final, depois de mudar em 3 dias, a gente conseguiu organizar. Faltaram banheiros químicos, com certeza, né? Mas a gente tinha lixeira lá, a gente tinha toda a infraestrutura básica, um som de qualidade, um espetáculo de qualidade e também um processo. O Carnaval não foi só aquele evento, o Carnaval também é um processo. Durante um mês a gente teve diversas oficinas no bloco da Rua Eclética, de cenografia, de adereços, né? A gente teve o bloco da Babada com um carro de som, um mini trio elétrico, né? Então são várias inovações do Carnaval de Londrina, que é um carnaval que se renova permanentemente. Ele começou na Avenida Maringá, depois para Leste-Oeste, depois no Autódromo, depois veio o Carnaval de Bloco. A gente já teve um grande Carnaval de clubes e agora construindo essa nova modelagem, né, para se adequar aos novos tempos. Bernardo, vou pedir para você esperar um pouquinho, porque tem uma pergunta lá do estúdio, aí eu vou te repassar. Pode falar, Alberto. Participação de telespectador aqui no Meio Dia Paraná. Mônica, eu vou compartilhar algumas mensagens. O secretário já falou, mas vou pedir que a Mônica reforce, né? A Roselita está questionando que, infelizmente, o carnaval, na opinião dela, deixou a desejar. Faltou iluminação, poucos banheiros químicos, falta de lixeiras. A prefeitura deveria investir mais na segurança, pois é a alegria do povo. Tá aí essa pergunta de banheiros químicos, mais lixeiras. Aproveitando, Mônica, o Oswaldo Henrique. Poderia-se pensar em realizar os festejos de carnaval no autódromo ou dentro do parque de exposições. E aí, no ano que vem,
continua mesmo no Jardim Botânico? E por que não o autódromo, por exemplo, e não o parque de diversões, o parque de exposições? Você já perguntou, mas só para o Bernardo bater o martelo aí de onde será em 2024 e por que não autódromo, por que não Parque Ney Braga? Sim. Beleza, Alberto. Bernardo, vou insistir nessa pergunta porque foi exatamente o que chegou. 2 telespectadores comentaram a respeito dessa estrutura, porque houve falta ali de banheiros químicos, as pessoas também reclamaram da sujeira no dia posterior e também das mudanças para 2024. Você disse que haverá uma reunião oficial de balanço para entender se o Jardim Botânico foi ideal exatamente na sexta-feira. Mas o telespectador perguntou, por exemplo, e o autódromo? Seria um local mais ideal para realizar essa festa? Exatamente. Assim, o Jardim Botânico foi uma opção, uma alternativa que nós tivemos para tirar o carnaval, né, do aterro, que seria ali realmente seria muito mais problemático. Então, como alternativa, a gente avalia que foi bem sucedido, porque do ponto de vista mais importante para a gente é a segurança das pessoas. A gente tinha UTI, tinha ambulância, a gente não teve nenhum caso grave, nenhum tipo de assédios, pouquíssimos casos. Então, realmente teve um resultado muito bom. Mas a gente tem que pensar na estrutura. O carnaval, agora a gente está com o prefeito Marcelo instituiu um grupo de trabalho através de decreto, e esse grupo vai pensar todas as festas da cidade com antecedência, com planejamento. Né? Carnaval é o primeiro grande evento do ano, a gente sempre é pego no contrapé, isso é histórico já, então a gente tem que correr, né? Tem muita coisa que às vezes acontece de última hora e a gente pode melhorar e vamos melhorar. Na sexta-feira que vem já vamos fazer uma reunião de avaliação com a CODEL, com a Guarda, com os produtores, os participantes, os proponentes, que são projetos através do PROMIC que realizam o conteúdo do carnaval. E a gente tem certeza que vai encontrar o espaço adequado conforme o modelo de carnaval que a cidade quer. Não dá para a gente bater o martelo num local novo por enquanto? Não dá para bater o martelo porque não depende de 1, 2, 3 pessoas, depende de um consenso, inclusive de ocupação dos espaços públicos da cidade. Isso é um debate mundial. A cidade vai ficar fechada, os eventos vão ficar confinados em espaços fechados, a rua vai ser entregue para carro, gente não pode circular mais. São questões contemporâneas, urbanas, fortes, que a gente tem que levar em consideração também, porque a cidade é das pessoas e as pessoas têm direito a ocupar a cidade. Bernardo, agradeço a sua participação aqui no Meio Dia Paraná. A gente vai agora trazer detalhes sobre a participação da Polícia Militar nesse evento também, porque a nossa produtora Luciane Cordeiro conversou com o Tenente Coronel Vila, porque houve também essas dúvidas e também algumas mensagens chegaram no nosso WhatsApp falando a respeito dessa dispersão. Como eu disse lá no começo, oficialmente o evento deveria acabar 10 horas. Então as pessoas teriam que ter saído, mas isso não aconteceu, então houve essa segunda dispersão por volta das 11 da noite, principalmente porque lá é uma área residencial. E o Tenente Coronel Vila falou o seguinte, que o trabalho da Polícia Militar consistiu em proibir o acesso de veículos na área da apresentação e permanecer a certa distância do local para o caso de necessidade de intervenção. Também houve fiscalização de trânsito e aplicação de multas. Terminada a festa, a dispersão das pessoas. Segundo o Tenente Coronel, não houve nenhuma situação grave. No final da dispersão, já na PR-445, inúmeras pessoas ficaram aglomeradas na rodovia. Os policiais militares usaram algumas granadas de efeito moral justamente para a dispersão. Não houve feridos e também detidos. Falando do Corpo de Bombeiros também, eles nos contaram, Alberto, que houve 3 atendimentos ali naquela região. 2 situações de atropelamentos, mais situações leves, e uma pessoa lá que passou mal porque acabou bebendo demais. E aí as equipes do Corpo de Bombeiros tiveram que fazer o atendimento. Um outro destaque que a gente já trouxe nas imagens foi sobre a sujeira, né? Porque as pessoas participaram da festa, lixeiras estavam presentes no local, ainda assim a sujeira ficou bastante presente. Equipes da CMTU foram hoje de manhã para iniciar a retirada dessa sujeira toda, desse lixo que ficou no local. E eu também vou fazer um destaque aqui, Alberto, porque enquanto eu e o Elceu estávamos trabalhando, várias pessoas estavam utilizando a lixeira, fazendo o que é correto, mas na nossa frente, a gente trabalhando, as pessoas ali tomavam a sua bebida e acabavam jogando a latinha no chão. Então vamos ter um pouquinho mais de consciência, porque é muito desagradável e isso acaba com a festa das pessoas. E a todo momento nós vimos pessoas passando ao lado da lixeira e jogando fora, assim, por pura falta de educação. Então é só um pouquinho colocar a mão na consciência, né, e não fazer esse tipo de coisa, porque realmente é o que estraga a festa. É com você. E o desafio dos dois lados, né? O respeito de quem está participando, sem dúvida alguma, como a Mônica falou, e a limpeza depois. Vai ter um impacto?
qualquer evento dessa proporção tem um impacto, tem sujeira, tem um ruído. O desafio é fazer a limpeza depois. E pelo que se viu, Mônica, hoje de manhã as equipes foram até lá, teve essa limpeza total, essa faxina aí. Ou seja, impacto vai ter, é um grande evento, mas a cidade, o cidadão tem que se apropriar dos espaços públicos com o devido respeito a quem mora por perto, com o devido zelo com a higiene também. Enfim, é conciliar tudo isso, Mônica. Exatamente, Alberto. Tem que ter uma colaboração dos dois lados, né? A CMTU, as equipes da prefeitura colocarem ali as lixeiras em número suficiente, mais banheiros químicos também, né? Porque a gente viu a telespectadora falando que não, a quantidade colocada não foi suficiente, mas é preciso que tenha essa contrapartida. A gente sabe, as pessoas estavam ali para extravasar, né? Muitas ali beberam demais, acabaram perdendo um pouco da noção, mas dá para se divertir respeitando o espaço público. E todo mundo pede por isso, né, Alberto? As pessoas falam, nossa, Londrina precisa ter mais eventos públicos em locais que existem e são próprios aqui na nossa cidade para isso. Mas para que isso ocorra de uma forma positiva, é preciso que os dois lados tenham uma colaboração e se respeitem, né? Coloquem, então, mais lixeiras e as pessoas utilizem de verdade esses locais. Valeu, Mônica, obrigado. O secretário já anunciou que sexta-feira tem reunião para fazer uma avaliação geral, para discutir o ano que vem. Se for continuar no Jardim Botânico, planejar outras etapas de acesso, de higiene, os cuidados ali. Esse ano foi feito em cima da hora essa mudança, mas para o ano que vem dá para amadurecer, dá para avançar e tornar ainda melhor, ainda mais tradicional esse carnaval de rua da nossa cidade. Nas praias também tem bastante gente aproveitando o carnaval. Ontem a Caiobanda levou milhares de foliões para as ruas de Matinhos. É um desfile muito tradicional, é o retorno da festa para valer ao litoral do nosso estado. Teve trios elétricos, bandas, música para todos os gostos. Hoje tem mais, com a própria Caiobanda e também a banda de Guaratuba, lá na praia de Guaratuba, nesse caso, e outras festas menores em diferentes praias do Paraná. Agora, algumas imagens de animais encontrados aqui na nossa região, começando por um vídeo enviado por uma telespectadora. Félix fez essas imagens de um filhote de tartaruga no Igapó. Ela conta que nunca tinha visto o animal por lá, que não sabe como essa tartaruga foi parar naquele trecho do lago perto da barragem e seguiu para as águas do Igapó. Já a Polícia Militar fez a captura e depois soltura de um outro animal que, vez que outra, dá as caras na nossa região. Ocorrência um pouco inusitada hoje na cidade de Sertanópolis. Fomos acionados para retirar um tatu que estava preso no portão de uma residência. Esse tatu estava causando pequenos transtornos aí para os moradores do bairro, fazendo alguns buracos. E hoje ele ficou preso no portão e a equipe policial conseguiu capturá-lo. E nós vamos soltar ele agora no habitat natural dele. Aí, ó, tá solto o bichinho, segurança, tranquilo. Imagens do tatu cedidas pela própria Polícia Militar, imagens da tartaruga enviadas pela Valéria Félix, nossa telespectadora. E ainda no mundo animal, o uso de agrotóxicos pode estar por trás da morte de milhões de abelhas. O caso mais recente ocorreu em Mauá da Serra. Aproximadamente 8 milhões de abelhas de pequenos produtores foram dizimadas do dia para a noite. E uma equipe do Meio Dia Paraná foi lá conferir. O local onde estão as abelhas mortas na beirada da mata exala um cheiro ruim provocado pela decomposição dos insetos, muito diferente do aroma adocicado que costuma tomar conta do ar ao redor das colmeias. Vários produtores em Mauá da Serra perderam praticamente todas as colmeias. As moradoras de 280 caixas como esta foram dizimadas. Porque a gente saiu de 560 quilos para 7 toneladas, 10 toneladas progressivamente e tinha projetado agora em torno de 17 a 18 toneladas. A gente perdeu metade disso, 9.700 quilos só dizimado por essa situação de mortandade de abelhas. O Jairo calcula que perdeu 70 mil abelhas. Se juntar com as perdas dos colegas, também produtores de mel, a conta chega a aproximadamente 8 milhões de insetos. Investimos tempo, investimos material, né? Nós compramos um maquinário para poder fazer a extração de mel, entendeu? Pensando numa colheita recorde, uma colheita boa, né? Mas eu sinto muito, mas acho que não vai dar. Perdi bastante. O Zilson e o irmão contavam com a colheita de mel agora em fevereiro e março. Esperavam tirar das colmeias 2.000 quilos de mel.
a R$ 15 o quilo, preço que eles repassam aos comerciantes, tiveram um prejuízo de R$ 30 mil só nesta safra, sem contar o tempo trabalhado, a perda dos enxames e os custos com alimentação complementar, normalmente xaropes à base de água e açúcar. Na ponta do papel, a conta sobe para R$ 46 mil. A pessoa cuida e zela e daí chega assim, vê uma coisa dessa, entra uma tristeza, até um desânimo às vezes, né, de parar. Esses apicultores suspeitam que a mortandade das abelhas está relacionada com o mau uso de defensivos agrícolas em lavouras de soja. Nós acreditamos que é o agrotóxico, sim, né, que foi utilizado inadequado na região aí, que aconteceu essa tragédia com as abelhas. O Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado e a ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, querem saber por que tantas abelhas estão morrendo. O primeiro passo é identificar se foi algum produto químico que causou a morte delas. Logo depois que as colmeias foram dizimadas, técnicos da ADAPAR recolheram amostras de abelhas e de plantas de soja de propriedades vizinhas. Elas foram encaminhadas a um laboratório credenciado que deve divulgar um laudo em até 3 meses. Se houver algum sinal de agrotóxico nas abelhas, o segundo passo é identificar a substância que provocou a intoxicação e em qual propriedade ela foi aplicada. E a partir daí, a investigação começa a se aprofundar. E aí você começa toda uma outra investigação, quando que foi aplicado, como que foi aplicado, se tem, possivelmente tem um receituário agronômico, que muitas vezes essas condições são condições que não são ideais e que daí causa deriva e que pode causar esse problema com relação à mortalidade de abelhas. Deriva é quando o defensivo agrícola não atinge o alvo desejado e as gotas finas de agrotóxico são carregadas pela ação do vento a longas distâncias. São registradas, em média, por ano, 400 denúncias de mau uso de agrotóxicos no estado e pelo menos 50 delas são comprovadas. Esta não foi a primeira vez que apicultores de Mauá da Serra perderam tantas abelhas. Nos últimos anos, houve vários registros de mortes, mas só agora a origem do problema poderá ser descoberta, já que plantas de soja também foram encaminhadas para análise. Muito mais do que descobrir se há um autor das aplicações irregulares, o que esses apicultores querem mesmo é trabalhar em harmonia com a vizinhança em colmeias fartas assim. É o seu Meio Dia Paraná, de olho em tudo o que acontece aqui em Londrina, nossa região. Agora já 12h37, você vai ver depois dos comerciais. Vereadores abrem edital para alugar um imóvel para ser a sede provisória aqui da Câmara da nossa cidade. Esse imóvel terá que ter cerca de 50 salas e 90 vagas de estacionamento. Tem também nessa edição ainda o adiamento do prazo para a conclusão das obras da UBS da Vila Fraternidade, e vai ter alterações nas obras por lá. E ainda o uso de cães farejadores para localizar drogas em meio a encomendas nos Correios. Ali tem drogas. O prêmio para o cachorro é um brinquedo. Boa, isso! Para o agente, mais um pacote apreendido. Nesse caso, haxixe. E agora, imagens da Igreja Matriz de Ibiporã. Você também pode mandar imagens da sua cidade, do seu bairro aqui em Londrina, para aparecer no Meio Dia Paraná. Faça a gravação com o celular na horizontal e mande para o aplicativo Você na RPC. É mais uma forma de participar do Meio Dia Paraná e retratar o seu orgulho pelo seu bairro, pela sua cidade. 12h38, Meio Dia Paraná, volta já! Vereadores de Londrina começaram a procurar um imóvel para abrigar temporariamente a Câmara. O prédio do Legislativo será esvaziado para a reforma e a intenção é encontrar um local com dezenas de salas e quase 100 vagas de estacionamento. Felipe Bacarim, o que mais os vereadores querem nesse imóvel aí que está sendo pesquisado para abrigar os serviços do Legislativo ao longo de vários meses?
talvez até mais que um ano. Alberto, a lista de exigências é bem grande, viu? Tudo isso foi publicado num edital lançado pelos vereadores à procura de imóveis aqui na cidade. Essa procura começou já no ano passado. Em 2022, o então presidente da Câmara disse que já tinham visitado, uma equipe da Câmara já tinha visitado todos os imóveis públicos disponíveis aqui na cidade, mas nenhum deles atendia aos requisitos necessários para a instalação da Câmara, ainda que de forma provisória. Para a reforma, a Câmara criou um fundo especial de arrecadação, que até o fim do ano passado juntou pouco mais de 14 milhões de reais. A obra da reforma do prédio está orçada em 16 milhões e 175 mil reais. Nós fizemos imagens internas da Câmara no ano passado, no fim do ano passado, que mostram esses problemas que a Câmara enfrenta já há alguns anos. O prédio é da década de 1970 e tem rachaduras, infiltração, goteiras, tudo isso que prejudica o trabalho de servidores, vereadores e também a presença de moradores que vão acompanhar as sessões da Câmara e também as audiências. Os vereadores consideram inviável permanecer no prédio enquanto a obra ocorre, já que vai mexer em toda a estrutura. A obra ainda vai ser licitada pela Prefeitura por meio da Secretaria de Gestão Pública. A partir do início, as obras devem durar até 2 anos. Para isso, então, servidores e vereadores vão ter que ser realocados em outro prédio para que o serviço não seja afetado. O projeto da reforma já foi feito e também aprovado pela Prefeitura. A obra, que inclui instalação de ar-condicionado, intervenções estruturais, sinalização hidrossanitária, elétrica e de prevenção de incêndio, será licitada e fiscalizada pela Prefeitura, porque a Câmara não tem equipe de engenheiros para acompanhar esses trabalhos. Mas antes da reforma acontecer, os servidores e vereadores precisarão mudar para outro prédio que tem que ter pelo menos 1.700 metros, 55 salas, auditório para 60 pessoas e pelo menos 90 vagas de garagem. Alberto, volto contigo. Aí toda uma lista de exigências, São requisitos aí para quem tem imóveis para alocar em Londrina, oferecer para a Câmara de Vereadores, que vai avaliar se atende ou não a essas exigências. Temos uma arte, inclusive, obrigado ao Felipe Bacarim. Na arte detalha isso, olha, o imóvel ficar perto da Prefeitura ou no centro preferencialmente, uma área útil de pelo menos 1.700 metros quadrados, 55 salas para departamentos e gabinetes, auditório para, no mínimo, 60 pessoas e, no mínimo, também 90 vagas de estacionamento. Ou seja, não é qualquer imóvel de grande porte que atende a essas exigências, mas está lançado esse edital e a Câmara tentando achar uma sede provisória para funcionar ao longo de vários meses. Uma balança de farmácia, daqueles modelos mais antigos, foi necessária para pesar uma grande quantidade de drogas nesse domingo. Foi uma apreensão que ocorreu na região de Sertanópolis. E agora há pouco foram liberadas imagens de uma câmera de segurança, de várias câmeras na verdade, detalhando como foi a abordagem por parte da Polícia Rodoviária Estadual. Mônica, como foi esse trabalho? O que a Polícia Rodoviária Estadual informou para a nossa equipe? Pois é, Alberto, como você disse, a Polícia Rodoviária Estadual acabou de liberar as imagens de câmeras de segurança que mostram parte da perseguição a esse suspeito de 20 anos, perseguição que terminou com a prisão dele. A gente percebe aí nas imagens que o carro dessa pessoa, onde estava escondida a droga, ele estaciona num posto de combustíveis da região de Sertanópolis, na PR-323. Essa pessoa desce e corre para uma espécie de barracão que fica atrás desse posto de combustíveis, na tentativa ainda de fugir dos policiais. Rapidamente, há vários ângulos aí dessas câmeras de segurança mostram que esse homem tenta se esconder nesse barracão. Os policiais militares rodoviários chegam, procuram ali pelo local e esse homem de 20 anos, esse jovem, é encontrado e preso. As câmeras de segurança flagraram toda a ação. Agora, para a gente descrever essa história. Depois da prisão desse jovem, os policiais começaram a procurar as drogas no carro que estava com ele e eles encontraram 347 quilos de maconha. Esse mesmo veículo tinha sido furtado em Curitiba há 2 anos e estava com os chassis adulterados.
A polícia encontrou ainda, além dessa grande quantidade de droga, R$ 4.500 em dinheiro, quase R$ 4.500. Esse jovem de 20 anos foi preso e vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Lembrando que esse caso aconteceu ontem, ali na região de Sertanópolis. Depois que a droga foi retirada, uma balança de farmácia foi utilizada para concluir a pesagem desse entorpecente. Alberto. Obrigado, Mônica. Trabalho aí da Polícia Rodoviária Estadual, mas não é só a PRE que está de olho nas drogas. Nos centros de distribuição dos Correios, a procura tem sido feita com a ajuda de cães farejadores. Foram vários flagrantes nesses últimos meses. Vilma passa pelo corredor que recebe encomendas internacionais todos os dias. Fareja, fareja e de repente para. Olha fixo para um local. É o sinal para o funcionário da Receita Federal. Ali tem drogas. O prêmio para o cachorro é um brinquedo. Boa, isso! Para o agente, mais um pacote apreendido. Nesse caso, haxixe. De acordo com a Receita Federal, os Correios recebem entre 15 a 16 milhões de encomendas por mês. E cada uma delas é analisada no raio-x e pelos cães farejadores. No ano passado, foram localizados aqui 3 quilos de maconha, 8 de haxixe, além de êxtase, metanfetaminas e outras substâncias proibidas. A rotina dos cães tem 2 tipos de trabalho. Primeiro, eles passam pelos corredores das encomendas, farejando tudo, todos os dias. Depois, eles recebem treinamento, aprendem a conhecer novos odores de drogas, insumos que os traficantes estão desenvolvendo. Cães de faro são um grande orgulho da Receita, o trabalho que a gente tem. Já tem mais de 10 anos que nós temos um centro de treinamento dos cães de faro. Fica localizado em Vitória e treina cães para todo o país. E os cães realmente eles fazem um trabalho excepcional, né? Nós temos aqui nos Correios um canil especializado lá onde eles ficam, treinam todos os dias, mesmo quando não tem apreensão, eles são treinados para identificar os mais variados tipos de substâncias, né? Para a autoridade policial, no caso a Polícia Federal, que pode fazer investigações sobre tanto quem está enviando, para ter uma ideia de como que é a rota do caminho, ou para quem também está recebendo, que pode responder inclusive por tráfico de drogas. Vilma divide o trabalho com mais 2 cães, todos pastores belga, que recebem a recompensa por encontrar as substâncias que aprenderam a identificar. No treinamento, eles não cheiram ou ingerem os entorpecentes. O presente é poder brincar com uma bolinha, sentir a emoção de caçar um brinquedo, enquanto os agentes perseguem os criminosos. Cães cada vez mais decisivos aí em diversos trabalhos de fiscalização. Agora, o futebol. O nosso Tubarão está viajando nesta segunda-feira de carnaval. Deixa de lado o Paranaense para estrear na Copa do Brasil na quarta-feira de cinzas e tentar garantir vaga na próxima fase da competição. Semaninha pra lá de decisiva para o Tubarão e também para o torcedor alviceleste. É Copa do Brasil na quarta-feira, é jogo decisivo pelo Paranaense no fim de semana. Haja coração. Então, peraí, vamos organizar essa baguncinha e começar falando de Copa do Brasil? O jogo de estreia acontece na quarta-feira de cinzas, dia 22 de fevereiro, contra o Nova Mutum. O time tem o mesmo nome da cidade onde será a partida, com 48 mil habitantes no interior do Mato Grosso e que fica a 1.600 quilômetros de Londrina. Como é melhor ranqueado na CBF que o clube do Mato Grosso, o Tubarão terá a vantagem do empate para avançar na competição. Pensando nisso e também no jogo decisivo pelo Paranaense no fim de semana, o Londrina fez um treino caprichado no sabadão. Na última rodada do estadual, a equipe perdeu para o Coxa lá em Curitiba por 1-0. Isso deixou mais complicadinha a classificação para a próxima fase do estadual e o Londrina encara o Atlético no próximo domingo querendo o quê? A vitória e somente a vitória. Isso porque somente se vencer é que o time garante a classificação para as quartas de final, sem depender de outros resultados. E aí, Paranaense, Copa do Brasil, como que fica essa divisão, professor? Vai jogar o time titular, o melhor que a gente tiver para jogar, dentro da estratégia, que nós escolhemos de forma de jogar, o melhor time possível, nos 2 jogos. No ano passado, o Tubarão foi eliminado da Copa do Brasil ainda na primeira fase, quando perdeu para o Ceilândia por 2-0. Agora, se passar pelo Nova Mutum no jogo de quarta, o Londrina encara o vencedor da partida entre Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, e Vitória da Bahia, que se enfrentam só no dia 1º de março.
Temos que entrar focado, ligado do começo ao fim, porque a gente sabe que do outro lado tem pai de família, tem guerreiros que querem estar em time grande, então é um jogo da vida deles. Então, só que é o jogo da vida deles e da gente, então a gente tem que se impor e temos que sair de lá com a classificação. Tem mais futebol logo após o meio-dia Paraná com a equipe do Globo Esporte. E aí, pessoal, tudo bem? Logo depois do meio-dia Paraná, a gente entra em campo com o Globo Esporte naquele ritmo de Carnaval Globeleza para analisar a situação dos nossos times de uma maneira diferente no Campeonato Paranaense e também na Copa do Brasil, porque nesse meio de semana, Coritiba e Londrina já jogam. Na semana que vem, Operário e Maringá fazem a estreia na competição. A gente também vai falar sobre o Baby, Rafael Silva, ele que começou a lutar judô em Rolândia, levou a medalha de bronze no Grand Slam de Tel Aviv. Isso e muito mais, a gente te conta depois do meio-dia Paraná no Globo Esporte. Tem também Corinthians, Santos e a lesão do Neymar. Chega mais. Depois do intervalo, você vai ver que foi adiada mais uma vez a conclusão das obras ali do posto de saúde da Vila Fraternidade. Imagens ao vivo do nosso Lago Igapó, uma opção de passeio para hoje à tarde, se o tempo ficar mais firme. Passeio também liberado lá no Parque Arthur Thomas, que fecha geralmente às segundas-feiras, mas nesta segunda-feira de carnaval está aberto até às 5 da tarde, acesso liberado, visita sempre de graça, Parque Arthur Thomas. Chove agora fraco em Londrina, meio-dia e 53. Foi adiada para meados de março a conclusão das obras do posto de saúde da Vila Fraternidade. A Prefeitura fez novos ajustes no projeto deste posto de saúde que fica perto da rodoviária de Londrina. Mônica, um prazo um pouco maior e um custo a mais também. Por quê? Pois é, Alberto, essa obra deveria ter ficado pronta em janeiro, agora um novo prazo, dia 23 de março, e há muito trabalho para ser feito por lá. A Prefeitura autorizou um aditivo de custos de R$ 315 mil e essa obra ficará mais cara porque a Prefeitura decidiu incorporar ao posto de saúde uma quadra que existe ao lado e passará a fazer parte da estrutura da unidade básica de saúde. A gente lembra que essa obra começou em 2020, ficou um tempão parada, o local até virou mocó, né? Muitas pessoas começaram a invadir aquele local, furtar fiação e agora há esse novo prazo de março desse ano. Agora a gente vai ouvir um trecho da entrevista do secretário municipal de saúde, Felipe Machado, que falou um pouco mais a respeito desse novo prazo. Nós estamos na etapa final de construção da nova unidade básica. Este aditivo que nós publicamos, ele é referente à incorporação de uma quadra esportiva que tinha acima do terreno da unidade, então nós estamos trazendo essa quadra para dentro da estrutura da unidade para poder ofertar atividades em grupos, nossos educadores físicos, grupo de fisioterapia dos idosos ali, poder ser realizado nesse espaço e com isso foi necessária uma dilação, um pouquinho de prazo para que a construtora pudesse fazer esse serviço. A expectativa, se eu não me engano, é para a segunda quinzena de março esses serviços serem concluídos e aí a gente entrar com a parte da montagem de móveis, equipamentos para a inauguração da unidade. Bom, a gente tem mais alguns detalhes a respeito dessa obra da quadra, né, do que vai ser incorporado. De acordo com o secretário, esse valor a mais é por conta justamente das adequações, reforma do piso, cercamento de toda a unidade com alambrado, adequação da acessibilidade. Essa quadra, ela já era do município, então não houve custo para comprá-la, sim para fazer essas adequações. Antes havia uma discussão com a comunidade para saber se manteria como uma quadra esportiva ou se haveria essa incorporação com o posto de saúde. Depois do projeto feito, ficou demonstrado que a quadra ficou bem perto da unidade, inclusive com acesso no estacionamento.
de modo que ficaria arriscado manter a quadra aberta. Por isso que agora foi optado por fazer esse aditivo e incorporar esses serviços na quadra. A gente lembra que essa unidade básica de saúde, de acordo com a Secretaria, ela foi uma das primeiras inauguradas no Brasil, é da década de 70 e tem uma importância muito grande para toda aquela comunidade, que nós já mostramos várias vezes aqui no Meio Dia Paraná. Quem mora ali na região da Vila Fraternidade está tendo que caminhar bastante e buscar atendimento em outros locais. E agora, né, Alberto, vai ter que esperar mais um pouquinho, pelo menos até o dia 23 de março. Tá certo, aí novo prazo aí, tomara que fique legal, fique uma boa estrutura aí, atenda bem toda a comunidade ali da Vila Fraternidade, o pessoal que mora pertinho da rodoviária. Um abraço, obrigado à nossa Mônica Dal. E falta um pouco menos de 2 semanas para o vestibular da UEL. Dia 5 de março, as provas da primeira fase. E como já é tradição, o Meio Dia Paraná vai exibir, ao longo dos próximos dias, o Prepara, uma série de reportagens com dicas de temas que podem cair na prova. Os professores do cursinho da UEL e do Fênix estudaram, se prepararam para, junto com toda a nossa equipe, trazer conteúdos valiosos na reta final de preparação para o vestibular. E claro, como sempre, os temas não são somente para os estudantes, mas para todos os nossos telespectadores que querem aprender um pouquinho mais sobre a teoria aplicada na prática. Vale a pena conferir amanhã a primeira reportagem sobre física. Já assusta. O Globo da Morte é um número bastante conhecido do pessoal que frequenta o circo e ele costuma provocar fortes emoções. Mas como que funciona? É física e o professor Augusto está aqui para explicar para a gente. Professor, como que esses motociclistas conseguem ficar até de cabeça para baixo aqui? Pois é, será que é magia? Será que eles colocam ímãs nos pneus da moto? Ou ainda será que é um show de ilusão de ótica? Gi, eu posso te garantir que é simplesmente puramente física. Uma em ponto, imagens ao vivo da nossa capital, de Curitiba. Por lá, céu encoberto, temperatura de 22 graus. Aqui em Londrina, com pancadas de chuva, 1 grau a menos. 21 é a temperatura nesse comecinho de tarde. De olho agora na previsão para a terça-feira de carnaval. Vem bastante chuva por aí, 36 milímetros amanhã, é o que aponta a meteorologia. E com tanta chuva, a temperatura não deve passar amanhã dos 23, 24 graus no norte e norte pioneiro do Paraná. Londrina também com o tempo chuvoso na terça e na quarta-feira de cinzas ainda. Na quinta, chove também, mas o sol já começa a dar as caras entre nuvens. É mais uma semana chuvosa aqui no norte do Paraná. Falando em chuva, na última sexta-feira, 17 de fevereiro, você viu aqui no Meio Dia Paraná que Londrina já tinha superado a média histórica de chuvas prevista para o mês inteiro. A média é de 181 milímetros, mas nos primeiros 17 dias já tínhamos passado dos 186 milímetros e depois veio ainda mais chuva. A medição ocorre em estações espalhadas pelo estado, com pluviômetros e outros equipamentos. Nós fomos em busca de explicações sobre como são feitos estes cálculos, estes acompanhamentos. Tudo é feito de forma remota, né? Então a transmissão, o registro é de forma automática, né? São sensores aí que estão instalados, e a transmissão também é remota, né? Ou ela é feita por dados móveis, por rede de celular, né? Ou por transmissão via satélite, né? Quem gosta de acompanhar a previsão do tempo também pode ter o seu próprio controle em casa. Tem telespectador que faz isso. O morador instalou no portão de casa um pluviômetro, que nada mais é do que um recipiente que coleta a água da chuva. Eu gosto de ficar conferindo quanto que chove, né? Daí para acompanhar também a área PC, para mandar para vocês lá quanto que choveu aqui no nosso bairro. O senhor fez a medição, né? Deu 110 milímetros. 110 milímetros. E bateu com o que o senhor viu no jornal? É, quase, mais ou menos. Para quem quiser comparar o acumulado de chuva em casa, é fácil encontrar o pluviômetro em agropecuárias. Os modelos variam de R$20 a R$35. A gente indica como que deve ser feita a instalação, em lugares mais abertos, né, longe de paredes e afins, e colocado junto ao muro com uma altura um pouquinho superior
para que ele consiga somente captar a água da chuva, não de corrimento, da água e tudo mais, né? A medição nesses casos é feita a cada 24 horas. E 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro de água por metro quadrado. Se o volume de chuva registrado for de 50 milímetros, por exemplo, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado. Curiosidades sendo compartilhadas também aqui no nosso Meio Dia Paraná. No começo do jornal, eu abri espaço para que telespectadores mandem fotos e vídeos de cidades da região, dos seus bairros aqui em Londrina. E o Sérgio Xavier já abriu a participação dele mandando foto da Praça da Matriz de Conselheiro Mairinque, que fica no norte pioneiro do Paraná. Ele mandou foto, mas você pode mandar vídeos também para nós irmos usando nos próximos dias aqui no Meio Dia Paraná. Com participações, tenho também recados sobre o Carnaval. O Eduardo Alberto Silva, carnaval complicado no Jardim Botânico, sem iluminação, banheiros concentrados em um único lugar, comida ruim e com preços abusivos. Está aí, posição do Eduardo Alberto Silva. Já o Emerson Ribeiro, o carnaval no Jardim Botânico foi ótimo, mas a falta de banheiro e iluminação foi um erro grave. Não tinha banheiro na concentração dos blocos e bem poucos perto do palco principal. Depois que anoiteceu, não ligaram as luzes do Botânico. Está aí, situações para serem avaliadas, melhoradas e discutidas para o próximo ano. Sexta-feira, inclusive, tem reunião para avaliar se em 2024 continua no Jardim Botânico ou em outro local da nossa cidade. A gente vai acompanhar. Para você, uma ótima tarde. Aquele abraço e até amanhã. Meio Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo.